Você já chegou a se perguntar alguma vez por que existe uma certa contradição em nossa cultura? Por exemplo, as pessoas dizem que não existe uma verdade absoluta, mas elas mesmas exigem uma justiça absoluta. Elas dizem que tudo é relativo, mas elas querem que seus direitos sejam respeitados. Então, como é que isso é possível? Foi exatamente diante dessas perguntas que fez Francis Schaeffer escrever esse livro, O Deus que Intervém. E hoje nós vamos entrar no primeiro capítulo do livro, A Linha Divisória é Fixada. Quando eu comecei a ler o primeiro capítulo, eu imaginei que Schaeffer iria fazer uma análise histórica sobre a filosofia moderna. Mas não foi bem isso que eu encontrei. Na verdade, eu encontrei um diagnóstico sobre a condição espiritual e intelectual do homem moderno. Não da filosofia moderna, mas do homem moderno. Não de teorias, mas da prática em si. Então, segundo Schaeffer, algo profundo aconteceu na história do pensamento ocidental. Durante muitos séculos, as pessoas acreditavam que a realidade possuía unidade. Acreditavam que as grandes perguntas da existência humana possuíam respostas. Mas então algo aconteceu. Gradualmente, muitos filósofos chegaram à conclusão de que a razão humana era incapaz de responder às questões mais importantes da vida. Para eles, a razão humana era capaz de construir máquinas, era capaz de desenvolver a ciência, capaz de explicar os fenômenos naturais, mas era incapaz de responder às perguntas essenciais da vida. Perguntas do tipo: quem sou eu? O que é que estou fazendo? Por que eu existo? Qual o sentido da vida? Então, quando isso aconteceu, Schaeffer disse que a linha divisória foi atravessada. Quando Schaeffer fala sobre essa linha no primeiro capítulo, ele não está descrevendo apenas uma mudança em alguns livros de filosofia. Ele acredita que essa mudança acabou moldando toda a cultura ocidental. Essa mudança influenciou a arte que nós apreciamos, os filmes que nós assistimos, as músicas que nós ouvimos e influenciou até a forma como nós pensamos. Influenciou a forma como nós vimos a liberdade, a identidade e especialmente a verdade em si. Por isso que esse capítulo é tão importante. Porque Schaeffer acredita que para entender nossa cultura, nós precisamos compreender essa ruptura. As pessoas abandonaram qualquer possibilidade de encontrar as respostas racionais para essas perguntas essenciais da vida, mas elas nunca abandonaram as perguntas em si. Continuam procurando significado, continuam procurando esperança, continuam procurando amor, propósito, dignidade. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que o homem moderno desprezou a raiz das respostas, mas não perdeu a necessidade das respostas. E talvez seja exatamente por isso que nossa época pareça tão inquieta. Temos mais informações do que qualquer outra geração da história, temos mais tecnologia, mas continuamos perguntando as mesmas coisas que os nossos antepassados. Quem eu sou? Por que estou aqui? Minha vida tem algum significado? Qual é o propósito da minha existência? Então, a questão nunca tenha sido falta de informação, mas a questão é falta de fundamento. Talvez a melhor imagem para descrever o capítulo 1 seja de uma árvore carregada de frutos. Frutos como direitos humanos, liberdade, dignidade, justiça, amor. Todos gostam desses frutos. Mas Schaeffer nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. Ok, os frutos estão aí. Todos gostam desses frutos. Mas a raiz da árvore? Segundo ele, a nossa cultura moderna continua apreciando os frutos, mas rejeitou a raiz da árvore. E nesse caso, ao rejeitar a raiz da árvore, surge uma pergunta inevitável. Quanto tempo uma árvore consegue sobreviver depois que suas raízes são cortadas? Perceba que Schaeffer ele não está atacando pessoas, ele está fazendo perguntas. Perguntas necessárias. Se certas crenças foram abandonadas, quais serão as consequências? Se não existe verdade absoluta, então por que a injustiça nos incomoda? Se tudo é produto do acaso,
Então por que nós acreditamos que cada pessoa possui um valor? Se a moralidade é apenas preferência cultural, então por que nós condenamos certas práticas em qualquer outra cultura? Essas perguntas são necessárias e ao mesmo tempo desconfortáveis. E talvez seja por isso que esse livro continua ainda tão atual. Porque ele não fala apenas sobre o século XX. Ele fala sobre nós. Ele fala sobre as nossas dúvidas. Ele fala sobre a nossa cultura. Fala sobre a nossa busca por significado. E aqui está a pergunta que ficou comigo depois de terminar esse capítulo. Se Schaeffer estiver certo, e eu acredito que ele está certo, mas se Schaeffer estiver certo, se uma sociedade realmente não consegue preservar seus valores depois de abandonar seus fundamentos, então talvez nós estejamos vivendo exatamente esse momento da história. A crise de significado que nós vemos hoje não seja um acidente, mas consequência. Consequência de escolhas feitas no passado. E é exatamente essa possibilidade que Schaeffer começará a explorar nos próximos capítulos. Será que uma sociedade consegue preservar seus valores depois de abandonar os seus fundamentos? Schaeffer acreditava que não. E essa será uma das grandes discussões dos próximos capítulos desse livro. Então, aqui nós finalizamos o capítulo 1. E o próximo vídeo nós iremos abordar o capítulo 2, o primeiro degrau na linha do desespero, a filosofia. Então vejo você no próximo vídeo. Até mais.